Olá pessoal, meu nome é Walter, sou da empresa Contato Efetivo. Nosso objetivo é capacitar de forma adequada e perfeita todas aquelas pessoas que querem fazer vendas por telefone. O meu objetivo hoje é apresentar para vocês um novo seminário de como vender por telefone e e-mail. É um seminário que durou 6 horas, nós vamos reduzir ele um pouco aqui. Qual o objetivo dele? É trazer para você todas as informações necessárias para você vender bem por telefone, para você conseguir atuar na área de televendas, conseguir atuar em qualquer área de vendas por telefone. Porque não precisa ser um telemarketing estruturado, pode ser qualquer empresa que venda qualquer produto por telefone. Ele tem o objetivo tanto de capacitar os jovens profissionais que estão iniciando a carreira, quanto orientar os proprietários de empresas a fazerem a sua própria operação de televendas, ou seja, internalizar, estruturar uma operação de vendas por telefone própria, interna, na própria empresa, né? Bom, é isso. Espero que vocês gostem e espero que seja produtivo para vocês. Eu desejo um bom seminário. Obrigado. O que é um script, certo? Script ou roteiro de venda é um guia que servirá de referência durante o contato telefônico seu com a pessoa do outro lado da linha. Óbvio, né? Melhor definição não existe. Esse roteiro possui etapas, regras básicas que devem ser seguidas para garantir uma comunicação adequada e assertiva. Vamos passar para as etapas do script. Cada etapa é de suma importância para o sucesso da venda. Primeira etapa: apresentação, permissão ou motivo. Sondagem. A sondagem é a parte que você tenta conhecer o cliente com quem você está falando. A abordagem de venda propriamente dita. Aqui quer dizer o quê? Como você vai falar com esse cliente. Contorno de objeções, então, checagem e fechamento. Certo? Tenho que seguir as etapas à risca? Não. Você pode entrar, dependendo do tipo de cliente com quem você está conversando, você já pode entrar na checagem e no fechamento. Olha, estou ligando para a gente fechar aquilo que já conversamos. Ou estou ligando porque você me mandou um e-mail e eu quero apresentar a oferta e vamos fechar. Então você não precisa necessariamente passar por todas as etapas desta forma, nesta ordem. Você pode alterar a ordem conforme o seu cliente indicar que deve ser conduzida a ligação para esse ou para aquele lado. Nós vamos então falar sobre a etapa inicial, que é a apresentação, permissão, motivo. Vamos na checagem do contato. Quando se trata de telefone fixo, seja residencial ou celular, na maioria das vezes quem atende a ligação não é o seu contato. Alguns vendedores, na ânsia de oferecer o produto, esquecem de perguntar pela pessoa com quem quer falar. Outras vezes, não checa se esse contato é o responsável pelo assunto, motivo do qual você está ligando. A pessoa que atende a ligação pode ter vários graus de relacionamento com o seu contato-alvo, e é crucial que você o identifique para ter sucesso nessa etapa. Vou dar exemplo: pai, mãe. Você está vendendo um curso, por exemplo, de inglês para jovens. Você vai vender para o jovem, mas você vai vender para o pai e para a mãe. Então você vai ter que falar com os dois. Você está ligando para uma empresa e quer falar com o chefe, quem atende é a secretária. Então você tem que falar com a secretária também. Mas, em todos os casos, você tem que identificar. Você tem que se identificar. E saber com quem você está falando e saber se vale a pena falar com aquela pessoa. Isso é que é importante. Vamos dar um exemplo. Quando você pega uma secretária pela frente. Ora, esta profissional é paga para filtrar toda e qualquer ligação que não seja de interesse do seu chefe.
E geralmente as ligações de interesse do chefe é o chefe dele, a esposa dele, ou alguém da família, ou alguma notícia muito importante, muito boa. Vendedores que trabalham por telefone geralmente não estão enquadrados nessa lista. Então nós não somos esperados, vamos dizer assim. Você tem absolutamente 10 segundos para chamar a atenção da secretária, pois ela recebe 1 zilhão de ligações iguais às suas o dia inteiro. Cria um relacionamento com a secretária, tenta colocar ela dentro da história. Vou dar um exemplo. Olá, sou o Walter, da empresa Contato Efetivo. Tudo bem? Procuro o senhor José, ele está disponível? Ela vai falar está ou não está aqui, né? O que você quer? Pode falar comigo, por exemplo. Na verdade, é um assunto importante e direcionado a ele. Você se importa em me transferir, por favor? Então, deixa claro que tudo bem, ela está atendendo, mas você quer falar realmente é com ele. E tente passar por esta fase, tratando a secretária da melhor forma possível e podendo convencê-la de que o assunto que você tem que dizer é para ele, não é para ela. Se puder dar um sentido de urgência na conversa, do tipo, olha, se eu não falar com ele e ele perder essa oportunidade de negócio, é possível que ele fique bem chateado, ou coisas do tipo. A apresentação. Ao apresentar-se à sua empresa, o ouvinte formará em sua mente uma imagem de você. O que ele vai usar para isso? Sua voz e a forma como você se apresenta. Então percebe que a entonação, o jeito de conversar, as palavras que você usar, tem total importância neste momento da apresentação. Neste momento é fundamental demonstrar boa educação, demonstrar segurança no que você está falando, a entonação da sua voz, nem muito baixo, nem muito alto, e o ritmo com que você fala. Isso tudo vai fazer com que o cliente forme na cabeça uma imagem positiva ou negativa, né? A imagem que ele já fez quando você falou, oi, sou o Walter, ele falou, pronto, é vendedor. Então você tem que reverter essa imagem mostrando que você veio para ajudar, que você veio para dar uma notícia legal, não mais um para perturbar a paz e a ordem. Pedir permissão. É bastante controverso isso, eu já sofri bastante resistência de clientes meus que não querem pedir permissão por medo do cliente dizer que não quero falar. O que é uma grande bobagem, depois eu provo para eles que isso não quer dizer nada. Pelo contrário, quando você pede permissão, de novo, você está mostrando que é educado. E aí você está pedindo licença para entrar na casa da pessoa. Alguns exemplos. Essa frase da permissão não precisa ser, você pode falar um minutinho? Né? Não fale dessa forma, fale de alguma forma mais sofisticada. Use uma frase que tenha uma introdução para você pedir permissão. Introdução. Faça uma introdução capaz de prender a atenção do cliente. Fundamente sua abordagem inicial trazendo algum fato da realidade ou de registros documentados. Exemplo. Segundo pesquisa do Datafolha, homens têm mais sucesso que as mulheres na carreira, mas também possuem um ciclo de vida mais curto. Você possui seguro de vida? Então, ao invés de perguntar se você possui seguro de vida, eu falo, olha, acontece isso no mercado. Você tem seguro? Então eu já coloco uma situação real e depois introduzo o que eu quero. Então, pessoal, essa é a aula que eu queria dar para vocês de introdução. Nós temos 3 pontos aqui cruciais, que é a forma como você faz a saudação inicial, que deve ter educação, ritmo, que deve ter entonação de voz, o pedido de permissão, ou seja, como você pode entrar na vida do cliente, fazer com que ele deixe de fazer o que está fazendo para prestar atenção em você, e como você introduz a conversa, né? Então, no seu script, sempre coloque, tá bom, eu vou vender pizza. Como é que eu vou entrar com o assunto de pizza? Então, crie um assunto sobre pizza. Você sabia que
Fale sobre a pizza e aí fala, olha, eu estou vendendo pizza, você sabia? Ok, pessoal? Vamos então falar sobre a segunda etapa do processo de criação de script e de venda em si, que é a sondagem. A sondagem é aquela fase do diálogo, ou da condução, ou da venda, que a maioria dos vendedores gostam de pular. Por que gostam de pular? Porque ela exige um trabalho, um esforço do vendedor em tentar descobrir ou investigar o perfil da pessoa com quem ele está falando. Então, eles acham mais confortável, mais cômodo já partir para a abordagem de venda. Mas não é assim. Você tem muito mais probabilidade de venda se você passa pela sondagem. A sondagem deve ser encarada como uma pequena pesquisa. Ao mesmo tempo, uma busca de informações para identificar com que tipo de consumidor você está conversando. Isso vai ajudá-lo a achar alguma informação do proponente que sirva como uma porta de entrada para abordá-lo da melhor forma e facilitar a venda. Perguntas pré-definidas, diretas e com o objetivo certo. Tipos de perguntas. São perguntas específicas para saber o perfil do cliente em relação ao produto ou serviço. Então vamos dar um exemplo de sondagem. Exemplo para a venda de automóvel. Eu quero vender um automóvel. Então que perguntas eu devo fazer para o cliente? Primeiro, você possui carro? Segundo, com que frequência troca o seu carro? Por quê? Porque eu quero saber se ele acabou de comprar um carro, ele não vai comprar o meu. Ou se ele já comprou um carro há 1, 2 anos, dependendo do perfil, já está na hora de trocar. Então isso já vai me dar um alerta de como tem que ser a minha abordagem. Quando você decide comprar um carro, o que você avalia primeiro? Percebe como essas 3 perguntas já me ajudaram a conduzir o cliente para uma resposta que eu estou buscando? Ou seja, dependendo do carro que eu estou vendendo, se é um carro de luxo e ele avalia primeiro conforto, eu já tenho como abordar mais facilmente. Percebe? Pegaram a importância do negócio? Vamos para o segundo exemplo. Exemplo para a venda de plano médico. Então, eu estou vendendo plano de saúde, plano preventivo. O que eu vou perguntar para ele? Você já precisou ficar internado? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou jogando o bode na sala. Então, já estou remetendo ele falando, você já ficou internado? Já sabe como é que é, né? Como é que foi essa experiência? Conforme ele disser a experiência, ele já vai me dar pistas, por exemplo, se ele tem plano médico ou não, que plano médico é bom, se o plano médico dele é bom ou não, e se não for, o que eu já posso falar do meu plano médico para vender para ele. Terceiro exemplo para seguro contra roubo. Então eu vou jogar de novo o bode na sala. Você já teve algum bem furtado? Quando eu falo isso, eu já faço com que ele se lembre da última situação de roubo que ele enfrentou. Você repôs este bem? Quanto desembolsou? Então, se ele perdeu e não tinha seguro, ele perdeu muito dinheiro. Ou ele perdeu o dinheiro que era o valor do bem roubado. E aí, não tendo seguro, ele teve que desembolsar 100%. Se eu já faço isso, ele lembrar disso, eu já mostro para ele, olha, mas eu tenho a solução para o seu problema. Eu trago, então, um seguro contra roubo que vai te proteger desse tipo de situação e você não vai precisar passar por isso mais. Percebe como é importante fazer a sondagem? Ela já me ajuda a ter um monte de informações que eu posso usar para vender o meu produto ou o meu serviço. A partir do momento em que eu consigo fazer a sondagem, eu vou então utilizar todo o meu conhecimento sobre o produto para descrever para ele, apresentando de uma forma que responda às dúvidas da sondagem, ou que traga soluções para os problemas que foram levantados na sondagem.
Então, a venda do produto e a abordagem de venda, ela tem que passar por esses 4 pontos cruciais. Primeiro, como nós já falamos lá na frente, o produto. Então, o operador, o vendedor, o consultor deve conhecer profundamente o seu produto, todas as características e todas as propriedades. Quais os pontos fracos, os pontos fortes, onde a própria concorrência é mais forte do que ele e qual o seu público consumidor. A segunda etapa da apresentação, da abordagem de venda, é o benefício. Quais são os adjetivos que esse produto traz? Quais são os benefícios que ele traz para o cliente? Qualidades e vantagens do produto. Ou seja, se eu comprar esse produto, o que eu vou ter de vantagem? O que eu vou ter de valor agregado que possa me despertar a atenção? Qual vai ser a relação custo-benefício disso? Ou seja, aqui eu tenho a promoção, a estratégia, a campanha, o desconto, tudo junto nesse relação custo-benefício. E qual o diferencial? Se eu vou vender um carro, por que o meu carro é mais interessante do que o carro que ele já tem ou do meu concorrente? Ok? Passando pelo benefício, temos que ter em mente também as vantagens a serem consideradas. Vantagens aqui, vamos entender como vantagens institucionais, ou seja, por que comprar da minha marca? Por que a minha empresa é melhor do que a do concorrente? Então você vai estar vendendo a instituição. O que essa empresa minha representa? Hoje as pessoas compram muitos produtos porque são ou orgânicos, ou porque são saudáveis, ou porque te dão status, não é? Então, vamos entender as vantagens como algo mais institucional. E aí, vamos passar para o sentimento agregado. Muitas vezes, o produto ele vem carregado de uma emoção a ser suprida, de um sentimento a ser trabalhado ou agregado junto com o produto. Né? Então, qual a identificação emocional? Que sentimento o teu produto supre? Que necessidade básica ou que necessidade emocional o seu produto vai suprir? Certo? Que lacuna ele vai preencher? Então, essa é mais uma oportunidade de vocês estarem construindo. Eu não vou colocar aqui um exemplo desta parte da abordagem, porque ela é bastante clara e, ao mesmo tempo, bastante complexa. Você tem que parar com esse quadro aqui na frente e ir descrevendo a sua abordagem. Você vai gastar um tempinho, mas vai sair um texto bastante completo. E aí você pode mandar para a gente dar uma olhada se você quiser. Ok? Bom, esta foi a nossa 4ª aula. O meu nome é Walter, espero que vocês tenham gostado e estejam conosco até a última aula, que vai ser a 5ª aula. Ok? Já passou pela apresentação, já fez a sondagem, identificou o seu cliente, apresentou o produto e a empresa para ele e agora ele está dizendo não. E por que ele está dizendo não? Esse é o principal motivo das objeções. Identificar o que é esse não. Então, para a gente se preparar para as objeções, vamos primeiro entender o que são essas objeções e o contorno. O processo de contorno de objeções deve obedecer 3 etapas: neutralização, argumentação e negociação. A neutralização significa que, ao receber uma negativa do cliente, é importante não entrar em conflito com ele. Não vai bater de frente. Tenha uma postura empática e transmita compreensão e receptividade. Então, sempre que ele falar não quero, não vai perguntar não quero por quê. Ou vai obrigar, não, quer sim. Você não pode deixar de aproveitar dessa oferta.
Muitas vezes o vendedor entra em embate conforme a resposta do cliente, né? Aqui a gente dá um exemplo de neutralização. Use sempre palavras de empatia. Por exemplo, entendo, compreendo, faz sentido, está claro, concordo. E aí, depois que você usou alguma palavra dessas de empatia, ou seja, que você demonstrou para o cliente que você está do mesmo lado que ele, você não está contra ele, você vai e tenta investigar o motivo dessa negativa. Então, sempre de novo, educação, tato, compreensão. Vamos lá. O Senhor se importa de me dizer por que motivo? Ao invés de perguntar por quê, você pergunte: o Senhor se importa de me dizer por que motivo? Na argumentação, você vai aproveitar a resposta dada na neutralização para formular a sua abordagem. Então, ao neutralizar a objeção, você deve entrar com o seu argumento de forma consistente e aproveitando as respostas que o cliente lhe deu. Exemplo: Senhor Walter, eu entendo sua reação. Afinal, também sou consumidor. E se eu tivesse em seu lugar, poderia ter uma reação parecida. Mas entenda a oportunidade que trazemos. Vou lhe explicar. Então veja, aqui você está falando o que para ele? Cara, estou do teu lado, acho que você tem razão, mas olhe pelo outro lado, deixa eu te mostrar o meu ponto de vista. E aí você vai de novo com uma abordagem vendedora, uma abordagem esclarecedora que neutralize e possa contornar a objeção. Ao conversar com o cliente, você vai percebendo se ele já está dentro da tua negociação, se ele está do seu lado, está entendendo, está com tendências de comprar, se ele está questionando ou não. Você vai sentir qual é a flexibilidade do cliente. Dependendo, se ele já começar a aceitar comprar o seu produto, você já parte para a negociação. Porque a argumentação tem muitas indas e vindas. Ele vai jogar uma objeção, você vai jogar uma contra-objeção. Uma argumentação contornando a objeção. Ele pode jogar outra e você fazer outro contorno. Por isso que você tem que estar muito bem preparado, sabendo o que dizer. Depois dessa fase, você percebendo que ele já está mais suscetível a comprar o produto, aí você já entra com a etapa de negociação. Essa etapa é final e complexa. Aqui você vai apresentar a oferta e levar o cliente para o fechamento. A condução é sua. Seja consistente em sua oferta e proponha soluções com base nas objeções apresentadas pelo cliente. Enfim, resolva o problema que ele te traz. Sempre quando o cliente traz um não, ele traz um não motivado por algum tipo de situação ou problema que ele tem. Seja falta de dinheiro, seja porque precisa conversar com a esposa, seja porque não tem interesse mesmo, porque não conhece o produto, não vê utilidade. Então ele sempre te traz uma situação. Essa situação tem que ser trabalhada e resolvida para que quebre a objeção dele. Estamos agora no fechamento da negociação, no fechamento da venda. Uma das maiores dificuldades das pessoas, dos vendedores, é fechar a conversa. Às vezes eu já passei por todas aquelas etapas, passei por todas essas etapas aqui e já expliquei o produto, já consegui contornar as objeções, mas eu não sei como fechar a ligação. Como falar: escuta, vai comprar ou não vai? Essa, na verdade, é a frase que a gente gostaria de dizer para finalizar a conversa. Porque eu liguei e eu finalizo a conversa. Então, e aí, vai comprar ou não vai, cliente? Mas você não pode falar isso. Então, durante a conversa, você vai usar frases com base em algumas técnicas de fechamento. Por exemplo, a técnica de fechamento por tentativa. Você pode, no meio do contato, no meio da conversa, você ainda está apresentando o produto, acabou de apresentar a promoção, então você pergunta: o que achou da promoção?
Então você já está dando um indicador para ele que aí, olha, podemos fechar a venda agora. O que você acha? Com base no que ele vai te responder, você vai ou não para o final. Outra técnica de fechamento é a técnica de limitação. Você dá de novo com aquela, usando as perguntas fechadas, você vai dar para ele duas opções e ele vai ter que escolher uma das duas. Só que as duas opções que você dá, todas as duas vão acabar na venda. Não tem opção para ele negar. Então, por exemplo, você prefere o plano com ou sem banda larga? O que você está dizendo para ele? Cara, você vai comprar de qualquer jeito. Você só tem que escolher se você quer ou não a banda larga. Outra limitação, você prefere pagar em cartão de crédito ou em boleto bancário? É outro tipo de limitação que você dá. Você está dando, as duas opções são para que ele compre. Você só está dando uma opção de pagamento, por exemplo. A técnica de fechamento de pressuposição, aqui ficou uma palavra muito grande, o O acabou descendo e eu não vi. Mas isso não prejudica o nosso treinamento. Podemos marcar a visita para amanhã às 9? Você confirma. Na pressuposição, eu já, por exemplo, aqui eu estou numa ligação de agendamento. Então eu estou ligando para a pessoa, vendo se ela pode receber o meu representante de venda. Então, eu já falo para ela, olha, podemos marcar a visita para amanhã às 9. Tudo bem para você? Ok? Técnica de fechamento de resumo. Então, quando você já falou tudo, já gastou 15, 20 minutos conversando, você vai para o fechamento da venda. Para finalizarmos, seu Walter, qual é o seu endereço? Então, você já está indicando para ele que você já está no final no final da venda. Ele já está comprando. Ele vai falar, opa, peraí, não quero. Ok? E isolamento. Então você vai usar, por exemplo, esse isolamento quando você quer dar uma última cartada. Quando você vai usar como carta na manga. Quando você vai usar como truco, por exemplo. Então ele fala, mas eu não tenho dinheiro. Essa é uma justificativa, uma objeção recorrente. Não tem dinheiro. Então você pode usar essa técnica de fechamento. Esse é o único motivo pelo qual você não quer comprar, porque você não tem dinheiro. Então, olha, eu estou te fazendo 30% de desconto. Ou seja, você trucou o cliente. Você falou, agora, peraí. Você tem um motivo mais para repensar. Ok, pessoal? Então é importante que a gente use essas técnicas de fechamento, que a gente defina no nosso script qual pergunta e que tipo de técnica de fechamento nós vamos usar para a venda. É interessante que eu tenha pelo menos uma ou duas, as quais eu use com frequência, mas saiba pelo menos umas 5 para usar conforme o tipo de situação que for apresentada na hora do contato. Saudação final. Sempre use algo comemorando o desfecho. Então, se você vendeu, parabéns pela contratação. Nós da empresa estamos felizes por poder lhe proporcionar esta oportunidade financeira. Aguarde um instante que nossa auditoria irá confirmar a venda. Nossa empresa agradece, tenha uma boa tarde. Agradecemos sua disponibilidade. Na data X voltaremos a nos falar. Tenha uma boa tarde. Parabéns pelo investimento. Obrigado por confiar na nossa empresa. É importante que você feche de uma maneira comercial, mas para cima, positiva, agradecida. E o cliente sai da ligação também nesse clima. Ok? Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para ensinar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês a criar um script vencedor. E eu estou à disposição para o que vocês precisarem, ok? É Walter Coelho, com W no começo, waltercoelho@contatoefetivo.com.br. Obrigado por nos acompanhar, obrigado por fazer os nossos cursos e queremos que você tenha muito sucesso nas vendas. Uma boa tarde e até logo.